num sistema religioso para saber de Deus. Porque cada sistema tem um ensinamento que não combina com as Escrituras. Se você vai numa igreja, ele ensina de uma maneira. Você vai na outra, ele ensina de outra maneira. E Deus não tem 2, 3, 4 maneiras. Ele tem uma maneira de ensinar. E essa maneira de Deus está nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. Aí você encontra a coisa real. Fora disso, você está seguindo sistemas de homem, doutrinas de homem, ensinamentos de homem. E nós começamos a aprender quando nós vamos para as Escrituras. Eu, quando criança, fui ensinado pelo meu pai. Tudo aquilo que o meu pai ensinava, eu achava que era verdade. Mas quando eu tive uma maior idade e comecei a examinar as Escrituras, eu vi que eu tinha enchido a cabeça de comichões. Nada daquilo que o meu pai me ensinou era verdade. A única coisa que era verdade, o que ele me ensinou, é que Deus existe. O resto foi tudo doutrinas erradas, ensinamentos errados, que não me levavam a lugar nenhum. Mas quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu comecei a encontrar com Deus. E essa é a única maneira que traz você a Deus, é examinando a sua palavra. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, tem vida eterna. Ele não diz que é aquele que crê em mim, como diz a Assembleia, a Batista, a Metodista, a Deus de Amor, a outra e a outra. Como diz as Escrituras. E as Escrituras diz que Deus é um. A Escritura diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o batismo correto. E as Escrituras nos afirmam que Deus está voltando, porque Ele enviou nesta era um profeta Elias, que restauraria todas as coisas que essas igrejas perverteram. Elas se ensinaram muitas coisas erradas, e têm pervertido até mesmo os que se diz crente. Estão todos fora de ordem, de acordo com as Escrituras, de acordo com os trajes, com os vestimentos, com as atitudes. Não combina nada com as Escrituras. Por que essas coisas? Porque os homens têm ensinado coisas que não combinam com as Escrituras. Eles simplesmente querem encher o templo de pessoas para arrecadar mais dinheiro, quando eles deviam se preocupar é com a alma daquelas pessoas, não com dinheiro. Mas Deus, Ele se preocupa é com a sua alma, a sua vida, porque a Bíblia diz que a sua alma vale mais que o mundo todo. E Deus, sabendo dessas coisas, Ele enviou esse profeta Elias para restaurar todas as coisas, para que ele não venha e vire a terra com maldição. E Ele enviou esse profeta e ele restaurou essa mensagem. Ele trouxe uma mensagem restauradora que corrige o batismo, corrige a unicidade de Deus, coloca a mulher no lugar em que ela deve estar, coloca o homem no lugar que ele deve estar. Então, daquele que examina as Escrituras e essa mensagem, ele não será enganado. A Bíblia diz que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não é possível ser enganado. Por quê? Porque eles acreditam nas Escrituras, e eles recebem a revelação diretamente de Deus. Eles não aprendem em escola de teologia, eles aprendem com Deus, assim como Pedro aprendeu no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo, que desceu ali e ensinou eles como se pregasse o Evangelho, como que batizaria o povo. E aí ele começou fazendo o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai em Atos 19, Paulo, sem tratar com Pedro, vem batizando da mesma maneira que Pedro batizou, em nome do Senhor Jesus Cristo novamente. Em Atos 10, 48, nós vemos de novo o batismo em nome de Jesus Cristo. Agora, qual é a Escritura que batiza nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo?
Não existe escritura que está dessa maneira. Então, se não tem batismo feito dessa maneira, é porque não é assim que se faz. Então, nós estamos nessa manhã aqui, trazendo essa palavra e advertindo a cada um que ouviu, que examine as escrituras, porque sem isso você não chega a lugar nenhum. Não existe outro caminho qual Deus estabeleceu para que o homem se achegue a Ele. Ele disse: examinai a escritura, que ela testifica de mim. Então, se você for examinar uma igreja, você vai aprender o pensamento daquela igreja, não os pensamentos de Deus. Por isso nós chamamos vocês a escritura. Eu encerro por aqui. Tenham um bom dia a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.